Eu vou gravar vídeos para falar do eterno Deus, o único verdadeiro, também do seu Filho. Eu quero começar falando a respeito do que o Senhor Deus falou pelo profeta Isaías. Ele diz assim, Isaías 44, verso 6, ele diz que ele é Deus e fora de mim não há Deus. Ele diz que ele é o único e fora dele não há Deus. Quer dizer, nós temos que compreender com toda amor e gratidão aquilo que Deus deixou escrito nas Sagradas Escrituras. Agora vamos para João, capítulo 16, e o verso 25. Jesus disse, naquele dia não falarei por parábola, mas abertamente falarei do meu Pai. Estava ligado ao Pai, os que amava o Salvador. João 17, verso 3. E ele diz, e a vida é essa, a vida eterna é essa, que conheça a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna é o Senhor Jesus, Ele mesmo. É essa vida, esse que é a vida que procede do Pai. Jesus Cristo é a vida que procede do Pai. Ele que manifestou e para nós conhecer o Pai. De maneira que o conhecimento do Deus único verdadeiro resplandece na pessoa de seu Filho. Então ele diz, manifestei o teu nome, aqueles que do mundo me deste. Era teu e guardaram a tua palavra. Quer dizer, os discípulos recebeu. E também não só os discípulos daquele tempo, mas também os de hoje. O Senhor Deus selou o testemunho do seu Filho, que ele dava do seu Filho, pelo seu Espírito. João 17, 6. João 16, 13. Mas quando vier o Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade. Vocês vão compreender que o meu testemunho é verdadeiro, porque eu e meu Pai é quem testifica de mim. Naquele momento, os discípulos viam o Senhor Jesus Cristo falando, mas eles não viam o Pai. Mas depois da morte e da ressurreição do Filho de Deus, quando ele subiu para o seu Pai, então os discípulos tinham uma certeza absoluta que o Filho estava no Pai e o Pai no Filho. Então eles não tinham dúvida, eles sabiam que aquele testemunho que Jesus Cristo deu é verdadeiro. Então ele fala do Pai, fala dele, fala do Pai. Não diz 3 pessoas. O Senhor Jesus aqui não fala 3 pessoas. Vamos ver também aqui o que ele disse aqui. O testemunho que o Eterno deu e dá do seu unigênito Filho está acima dos mandamentos que veio gravado em pedra, com letra em pedra, porque deu testemunho do seu amado Filho pelo seu Espírito. Quer dizer, Deus deu testemunho do seu Filho pelo seu Espírito Santo. Agora o que diz, anulamos a lei? De modo nenhum. Quem está em Cristo, cumpre a lei. Deuteronômio 30 e 11. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livra do pecado e da morte. Isto significa que uma pessoa em Cristo Jesus, ela tem prazer na lei de Deus, mas ela não vai gloriar na lei porque o Filho de Deus tomou os nossos pecados e foi sofrer em nosso lugar. Então quer dizer que pela lei, somente pela lei, a pessoa não se pode salvar. Porque Deus encerrou todos debaixo da lei,
para que no tempo certo eles pudessem reconhecer o seu amado a quem ele enviou ao mundo, que nos liberta do pecado e nos faz triunfar da morte para a vida, como o apóstolo Paulo escreveu. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Então, essa é a glória que nós temos. Mas eu queria falar desse vídeo sobre, também para falar, é que as pessoas pregam que na Bíblia aprova a doutrina da Trindade, mas sempre o Senhor Jesus Cristo falou do seu Pai, o único Deus verdadeiro, e o Pai testificou do seu Filho quando derramou do seu próprio Espírito para ele mesmo dar testemunho do seu Filho. Os apóstolos também dizem um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas por quê? O Pai testifica do seu Filho, ele tem prazer que as pessoas recebam o seu Filho e honram o seu Filho do mesmo modo que ama e honra o Pai. O Senhor Jesus disse para os judeus, se vocês não honrar o Filho, vocês não honram o Pai que o enviou. Porque esta era a vontade do Pai, era e é a vontade do Pai, que amamos e honramos seu Filho, do mesmo modo que ama e honra o Pai.